Olá, fanáticas por adrenalina, olá, fanáticos por adrenalino. Eu sou Otávio Gaia, este é o Super 8. E hoje, dando continuidade às nossas listas de prévias, agora é a vez dos filmes pra quem gosta de muito T-Bafes catapimba. Daqueles que seu pai vê passando na TV, aí dá uma paradinha, assiste da metade em diante e termina dizendo: "Eita, filmão!" Não que só pais gostem desses filmes, né? Mas é porque é um recorte que costuma gostar muito. Pois bem, na lista de hoje tem treta internacional, encrenca aérea, disputa nas pistas, matadeiros, vinganceiros, karatê e até balé. Entendeu não? Relaxa, você vai entender. É só chegar mais pra conferir o que eu destaquei como os 8 filmes de ação que vão deixar as caixas de som dos cinemas estralando papoco pesado em 2025. Só aquele lembretezinho rápido que essa lista segue por ordem de previsão de lançamento, não preferência pessoal, tá? E como vocês bem sabem, as datas podem mudar, então fiquem de olho. Pois então, vamos nessa. Depois de substituir o Bruce Willis atuando em todo tipo de filme de ação meia-bomba e um hiato de 9 anos por trás das câmeras, o eterno Max Doidão Mel Gibson tá de volta ao comando de um filme, olha só. O curioso é que dessa vez ele dispensou as histórias grandiosas como Coração Valente, A Paixão de Cristo, Apocalipto e até O Último Homem, para contar uma trama muito menor. Ameaça no Ar é uma mistura de suspense com ação que se passa, como o nome indica, num avião de pequeno porte. Um agente federal está conduzindo uma testemunha que vai depor contra uma poderosa família mafiosa. Então, para atravessar o Alasca e chegar até Nova York, eles contratam um voo fretado. O problema é que o piloto, inicialmente boa praça, logo se revela um assassino contratado pelos mafiosos para estribuchar a testemunha nos céus. Assim, a agente especial precisa enfrentar o piloto, mas sem poder eliminar ele, já que o desgramento é o único que sabe pilotar o teco-teco no qual eles se encontram. Mas ele demonstra que não tem qualquer intuito de facilitar o trabalho, e o que complica ainda mais é que, pelo visto, as autoridades também não. Por quê? Provavelmente porque essa testemunha aí esconde algum segredo cabriocárico. Essa, se não me engano, é a primeira vez que o Mark Wahlberg interpreta um vilão. Já o informante é vivido por Topher Grace, enquanto a agente é encarnada por Michelle Dockery, que costuma encarnar personagens osso duro de roer, mais ou menos desse naipe. Filmes em espaços confinados assim costumam me interessar porque, além da sensação de urgência e clausura ser favorecida, o roteiro precisa se virar e revirar para contornar as limitações. E muito me intriga por que o Mel Gibson se interessou por esse texto tão diferente do que ele já andou dirigindo. Texto que é do estreante em longas Jared Rosenberg, mas que foi votado em 2020 como um dos melhores roteiros no The Blacklist, um site que compila roteiros menosprezados e não produzidos, mas que tem potencial de dar origem a filmões. Tanto que já teve até vencedor do Desinibido de Ouro que saiu dessa lista aí. Bom, pelo menos a espera é curta para confirmar se esse é um filmão mesmo. Ameaça no Ar tinha estreia prevista para outubro de 2024, mas foi remanejado para 23 de janeiro de 2025 para evitar uma ampla concorrência. Y'all need a pilot? O cineasta Paul W.S. Anderson se tornou famoso por macular a memória de jogos de videogame com adaptações cinematográficas chifrins ou, no mínimo, contestáveis. Desta vez ele resolveu dar um tempo nos gaminhos. A empreitada agora que o diretor inventou para descolar mais uma graninha e empregar sua esposa, a atriz Milla Jovovich, é Nas Terras Perdidas, uma obra de ação e fantasia baseada num conto de George R.R. Martin, criador de Game of Thrones. Milla Jovovich interpreta uma feiticeira contratada por uma ambiciosa rainha para se danar numa missão em busca de um poder mágico de metamorfose. Acompanhada pelo cínico mercenário Boyce, vivido por Dave Bautista, eles entram num território desolado, hostil e repleto de magia, monstros, desafios sobrenaturais e dilemas éticos. A história explora escolhas morais, sacrifícios e as consequências de desejar um poder absoluto. Esse é um projeto que já vem sendo anunciado desde 2015, e de lá pra cá muita coisa mudou no roteiro, mas o casal Paul W.S. Anderson e a atriz Milla Jovovich seguem intactos. Agora sim, apesar do meu sarcasmo inicial, eu não acho o cineasta um imprestável. Eu consigo gostar de alguns filmes dele, principalmente os mais sombrios como Enigma do Horizonte. E se tratando de ação, eu gosto daqueles em que ele se segura mais e deixa a gente poder apreciar melhor as porradarias. Agora, sendo esse filme aqui uma história criada pelo velho Martin, que tem habilidade para criar conceitos tops, eu acho que pode acabar dando bom e surpreender, viu? Enfim, vamos torcer pelo melhor enquanto aguardamos até poder tirar a prova em 10 de abril aqui no Brasil.
Guy Ritchie é um cineasta que despontou no cenário indie inglês com filmes de gangsters como Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes, Snatch, Porcos e Diamantes e Rock'n'Rolla. Depois conseguiu convencer na indústria hollywoodiana com alguns sucessos de bilheteria, como os dois Sherlock Holmes e o live action de Aladdin. Porém, mesmo se dando bem com blockbusters, o cara não abre mão de produzir suas obras mais autorais e independentes. Mesmo não sendo filmes muito assistidos, costumam ser muito bem avaliados por quem assiste. E bem, enquanto outros grandes filmes com sua direção andam em desenvolvimento apenas, seu próximo lançamento vai ser o filme Na Zona Cinzenta. Dois agentes especialistas em extração são contratados para traçar uma rota de fuga para uma negociadora sênior e assim recuperar bilhões de dólares que foram roubados por uma gangue latina. Quem são os agentes? Henry Cavill é um respeitado e imponente especialista, enquanto Jake Gyllenhaal é o agente desbocado e metido a engraçadalho. O elenco ainda conta com Eiza Gonzalez e Rosamund Pike, e por enquanto o filme está programado para ser lançado em 8 de maio de 2025, por aqui na nossa terrinha. Após passar um ano sem mencionar um projetinho de ação do seu Thomas Mapoter IV, tudo tá de volta aos eixos porque o compadre vai pipocar nos cinemas em 2025 com o 8º filme de Missão Impossível, que vai dar um desfecho para a história que começou no filme anterior, Acerto de Contas Parte 1. Com uma produção turbulenta, esse 8º filme vem sendo rodado desde os tempos da Pandemics em concomitância com o filme 7, tanto que seria vendido originalmente como Missão Impossível Acerto de Contas Parte 2. Contudo, mudaram para Missão Impossível O Acerto Final, depois do baque que o filme 7 sofreu ao chegar nos cinemas apenas uma semana antes do Barbenheimer e acabar perdendo muitas salas. O filme até conseguiu um bom resultado com 570 milhões nas bilhetérias, mas o problema é que a Paramount precisava de mais, já que a produção custou cerca de 290 milhões. Então agora eles precisam compensar todo o custo com essa sequência e um título mais direto ao ponto faz parte da estratégia. Apesar de que o seu Cruise não gostou muito de insinuar no subtítulo que esse seria o capítulo final da franquia, pois ele está disposto a continuar nem que tenha que sair por aí correndo de bengala, muleta ou andador. Mas enfim, a história começa de onde o anterior parou, com Ethan Hunt e seus amigos tendo que correr contra o tempo para impedir que a inteligência artificial se torne um problemão de forma autônoma de um lado ou que ela seja utilizada por mãos erradas de outro. Ou de repente os dois ao mesmo tempo também. No meio do caminho, Ethan Hunt vai andar sobre um avião teco-teco e fazer mais um monte de estripulias dignas de um coroa que não suporta a ideia de ficar tranquilinho jogando bingo no clube. E que ele tenha saúde para continuar assim por muito tempo mesmo. E torcendo para que não role outro Barbenheimer, a Paramount programou o suposto último capítulo de Missão Impossível para o dia 22 de maio de 2025. I need you to trust me. One last time. Com o sucesso da série Cobra Kai, que deu continuidade aos filmes originais de Karate Kid, e diante dessa recente tendência de juntar personagens de diferentes eras para conectar as subfranquias, os apaixonados pelo universo de Karate Kid não viam uma hora de ver os destinos de Daniel San e Sr. Han se cruzarem. Pois é isso aí que Karate Kid Lendas vai fazer, mesclar o universo do original com o do remake de 2010, e Jack Chan volta, tá mais do que confirmado. Da mesma forma, Ralph Macchio retorna como Daniel LaRusso, o Daniel San, pra quem é da minha geração. Quanto à molecada de Cobra Kai e o eterno amigo Johnny Lawrence, não se tem notícia se vão aparecer, até porque esse filme não está diretamente conectado à série, mas apenas se beneficiando do interesse que foi reacendido pela franquia com ela. O roteiro dessa jossa foi escrito por Rob Lieber e a direção ficou a cargo de Jonathan Entwistle, que já conduziu alguns episódios de séries, mas estreia em longas aqui para contar essa história que tem um novo protagonista, Li Feng, um adolescente chinês que se muda para o Estado Unido e acaba usando as artes marciais para lidar com os desafios de adaptação ao novo país e à nova escola. Ao que parece, o menino vai ter dois mentores, o Daniel San e o Sr. Han, que vão precisar colaborar para instruir o guri, mas podem ter dificuldades de compatibilizar suas abordagens de ensino. Talvez seja isso, ou talvez eles se enfrentem, não sei. Só sei que o aprendiz de Karatê, ou Kung Fu, é interpretado pelo jovem Ben Wang, que foi escolhido numa seleção que envolveu cerca de 10 mil jovens praticantes de artes marciais. A previsão para Karate Kid Lendas chegar nas telonas brasileiras é 29 de maio. A princípio esse seria o encerramento da franquia como um todo, mas se fizer sucesso,
a gente sabe muito bem que não vão parar assim tão facilmente, né? Bailarina é um daqueles filmes que tá há anos para ser lançado, mas foi sendo atrasado a ponto da galera começar a desconfiar que nunca seria concretizado de fato. Todavia, os realizadores estão decididos sim a realizar a qualquer custo essa primeira expansão do universo John Wick nos cinemas. E eu frisei nos cinemas porque já existe a série O Continental, centrada no Hotel dos Matadeiros lá. Estrelado por Ana de Armas, que tem um nome muito pertinente para essa franquia, a trama desse spin-off envolve aquele grupo russo Ruska Roma, introduzido em John Wick 3, que é liderado pela diretora vivida por Anjelica Huston e esconde um centro de treinamentos de mercenários numa escolinha de balé, sendo as alunas as próprias porradeiras desgrumeladoras de gentes. O recorte da trama deve se passar entre John Wick 3 e John Wick 4 e acompanha Eve, uma assassina bailarina numa jornada de vingança contra os assassinos da sua família. Tem nada de muito complexo aqui não, não espera muito não. O elenco conta ainda com alguns retornos da franquia John Wick, incluindo o gerente do Hotel Continental, interpretado por Ian McShane, o concierge, encarnado pelo saudoso Lance Reddick, que faleceu em 2023, além do John Wick em pessoa. Pois é, Keanu Reeves vai aparecer no filme, mas eu tenho pra mim que deve ser só uma pontinha quando os caminhos de John e Eve se cruzam. E se eu tivesse que apostar, seria uma expansão daquele momento em que o John Wick visita o Ruska Roma, de repente mostrando o ponto de vista da Eve naquele momento. O roteiro é de Shay Hatton, que colaborou com os roteiros de John Wick 3 e 4. Opa! Mas também com os roteiros de Rebel Moon 1 e 2. Eita! Quanto à direção, ficou com Len Wiseman, que fez seu nome com a franquia Anjos da Noite. Ele comentou que trabalhou focado em trazer um conto neo-noir para as telonas. Será que ele se referiu apenas à atmosfera, ou também deve haver uma investigação instigante que deixa a trama um pouco mais complexa do que simplesmente se vingar e dar porrada? Que não tô criticando não, pode dar bom. John Wick deu, apenas tô questionando mesmo. Só sei que tudo dando certo, a gente vai ter a resposta enquanto confere as armas da Ana causando estrago a partir de 5 de junho. How do I start doing what you do? Looks like you already have. É curioso notar como o público da Fórmula 1 vem mudando nos últimos anos, né? Depois de um grande período sendo consumido praticamente pelo público adulto masculino, as corridas vêm conquistando cada vez mais o público feminino e o público jovem. Nesse cenário de mais abrangência, que deve ter sido impulsionado pela série documental da Netflix, vem aí F1. Filme de ação à moda antiga que promete empolgar diferentes perfis de público. Estrelado pelo galão Brad Pitt, o longa vem mexendo também com o mundo dos esportes porque teve cenas filmadas durante o GP da Inglaterra e contou com participação dos próprios pilotos, que ainda serviram como consultores para o elenco. Mais do que isso, quem está envolvido na produção dessa negócio, além do próprio Pitt, é ninguém mais, ninguém menos do que o heptacampeão mundial da categoria, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, como dizia meu saudoso tio Walter. A trama vai contar a história de Sonny Hayes, um piloto veterano que é convencido a sair da aposentadoria para compor a equipe da Apex GP, ao lado do jovem estreante na escuderia Joshua Pierce, vivido por Dawson Idris. Nesse cenário, Sonny usa sua experiência dentro e fora das pistas para atrair atenção para o time e tentar consolidar uma temporada vencedora para a dupla. Ainda não tá empolgado? E se eu dissesse que a direção ficou nas mãos de um cara que já demonstrou sacar muito de como retratar a velocidade nas telonas? Pois é, Joseph Kosinski de Top Gun Maverick é quem dirige essa bagaça. E não apenas, mas Aaron Kruger, que escreveu Top Gun Maverick, também foi contratado para escrever F1. Não por acaso as duas tramas contam com pilotos experientes emprestando seu vasto conhecimento para treinar uma nova geração. Só que dessa vez não nos ares, mas nas pistas. E se tudo correr de acordo com o traçado, 26 de junho é a data para os carrões de F1 cruzarem a linha de chegada dos cinemas.
O sucesso de John Wick rendeu muito mais que 4 filmões da hora de ação. Ele revitalizou a onda de filmes sobre um exército de um homem só que andava em queda com o envelhecimento dos maiores ícones desse subgênero. Nessa leva, uma cria de John Wick que agradou demais o galerê foi Anônimo. Lançado em 2021, esse filme aparentemente despretensioso colocou o versátil Bob Odenkirk na pele de Hutch Manson, um pacato paizão de família que é feito de trouxa por geral, mas se recusa a dar o troco, até o dia em que 2 ladrões invadem sua casa, tocam terror e fazem ele parecer um covardão incapaz de proteger sua família. Diante de tanta humilhação, o homem deixa a raiva tomar conta, despertando a identidade de assassino aposentado que ele ocultava de todos à sua volta. Então ele parte numa jornada de vingança e despirocamento no qual vai descer o sarrafo num caminhão de malandro e distribuir bala como se fosse dia de Cosme e Damião. O filme custou uns 16 milhões de dólares e arrecadou cerca de 57 milhões. Sucessagem garantida, não é de se estranhar que agora vai virar franquia com a chegada de Anônimo 2. Nessa sequência, Hutch deve enfrentar desafios ainda mais intensos que revelam segredos sobre sua esposa, Becca, vivida por Connie Nielsen, e seu próprio passado também. É muito segredo, né? A galera vai guardando segredinhos assim para que cada um renda um filme. Mas é uma trama que busca continuar misturando ação e drama familiar com toques de humor sórdido, conforme vendeu seu peixe o jovem diretor indonésio Timo Tjahjanto, conhecido por um punhado de filmes de porradaria seca e muita arte marcial lá no país dele. Para fechar o elenco, volta Christopher Lloyd como um agente aposentado do FBI e pai do protagonista, e do lado da vilania vamos ver a bandida vivida por Sharon Stone, que é ajudada por Colin Hanks. Para quem ainda não viu o primeiro filme e gosta do gênero, eu recomendo com força, tá? E para quem já assistiu e tá ansioso pela continuação, só precisa segurar um pouquinho a ansiedade até 21 de agosto de 2025, que é quando o filme está programado para chegar nos cinemas brasileiros. Pois bem, completamos mais uma lista aí com 8 filmes. Lembrando que eu já fiz uma com filmes alucinantes, que engloba aventura e fantasia. Ah, mas faltou Superman. Calma, pessoal, eu ainda vou fazer de super-heróis. Pois é, tem muitos filmes de super-heróis, tem que ter uma lista própria. E também vou fazer de terror, vou fazer de ficção científica, vou fazer de drama, vou fazer de comédia, vou fazer da pirosca toda. Então calma aí que não vai faltar o filme que vocês estão pensando, não. Ou talvez falte, né? Mas quais desses aqui que eu mencionei você tá mais ansioso para assistir? Deixa aí nos comentários que eu quero dar uma averiguada, até para eu saber se vale a pena fazer a crítica durante o ano, né? Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Gente, mas as coisas estão atribuladas hoje, não é? Que isso? Tchau!